Olá pessoal, graça e paz a todos da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Como você sabe, em razão da pandemia do coronavírus, desde março de 2020, nossa igreja decidiu suspender as aulas presenciais na escola bíblica, que acontecia todos os domingos às 7h30 e 10h15 da manhã. Adotamos esse estilo virtual para que todos pudéssemos continuar nossos estudos bíblicos essenciais para o crescimento e o fortalecimento da fé cristã. Já se passaram muitos meses, mas nós ainda estamos aprendendo. Já fizemos aulas mais explicativas, mais detalhadas e por isso mais longas. Estudamos sobre o comportamento da mente humana nesses tempos de distanciamento social e não demorou muito a perceber que os níveis de atenção diminuem com o passar do tempo. Então, diminuímos também o tempo de exposição da palavra e as nossas aulas ficaram um pouco mais curtas. Sabemos que alguns irmãos dizem: não aguento mais reuniões virtuais, cursos virtuais, apresentações musicais virtuais, até os nossos cultos, Senhor. É verdade, não está sendo fácil mesmo, mas existe esperança. Já temos a vacina contra o vírus, que em breve estará disponível para todos, e também muitos medicamentos que estão sendo testados com sucesso contra os efeitos da contaminação. Ou seja, muito brevemente eu creio que a vida voltará ao normal. Peço que você renove suas energias mais um pouquinho e continue conosco, porque é melhor fazer uso da tecnologia e continuar estudando a Bíblia do que deixar de crescer espiritualmente, não é verdade? Então, vamos lá. Estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo Mateus. Em nosso último encontro, estudamos o Sermão do Monte e aprendemos um pouco mais sobre como deve ser a conduta do discípulo de Jesus no mundo e sobre os princípios que devem nortear o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Hoje, nos capítulos 8 e 9, Mateus nos dá a descrição de vários eventos milagrosos que servem sem dúvida alguma para destacar a autoridade de Jesus em ação. Ele é o Senhor e tem poder sobre as enfermidades, sejam elas quais forem, sobre a natureza e sobre até os demônios. Jesus Cristo é Deus, soberano sobre todas as coisas. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8. A narrativa desses milagres começa assim. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou livre da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Na antiguidade, a lepra era a mais terrível de todas as enfermidades. Segundo Ernest Masterman, escritor inglês, também médico e missionário na África e na Palestina no início do século XX, nenhuma outra enfermidade converte o ser humano em ruína tão total e horrível à vista e durante tanto tempo. Graças aos avanços da medicina moderna, permitidos por Deus, os efeitos torturantes desta doença quase que desapareceram e é perfeitamente possível controlar e até curar a lepra. Mas nos tempos de Jesus, não se conheciam os tratamentos que hoje estão ao alcance de qualquer pessoa. A condição física do leproso era terrível, mas havia algo que a fazia ainda pior. Flávio Joséfo, historiador romano, especialista na história dos hebreus, diz que os leprosos eram tratados como se fossem mortos. Quando se diagnosticava lepra, o doente era instantaneamente excluído de toda a sociedade. O leproso devia vestir-se com farrapos, usar cabelo despenteado, com o lábio superior coberto por uma bandagem. E enquanto caminhava, deveria gritar o tempo todo: Imundo! Imundo! Já imaginou algo parecido? Gente, confesso que tenho que fazer um esforço para não começar a pregar sobre esse texto agora. Afinal de contas, eu estou numa sala de aula e não no púlpito. Mas é que o que está por trás desses 4 versículos que lemos é impactante demais. Na Palestina, nos tempos de Jesus, ao leproso era proibida a entrada em Jerusalém e em todas as cidades muradas. A lei enumerava 61 contatos que podiam tornar o judeu impuro. E o segundo em importância, depois do contato com o morto, era justamente o contato com leprosos.
Imaginem a surpresa dos leitores judeus de Mateus quando ele diz que Jesus estendeu a mão e o tocou. A medicina da época teria advertido a Jesus que ele corria um risco de severa infecção. Mas Jesus estendeu a mão e tocou o leproso. Para Jesus, não havia somente uma obrigação na vida, mas ele precisava ajudar as pessoas. Havia uma lei, a lei do amor. O dever da compaixão, a obrigação do amor, tinham precedência sobre todas as outras regras, mandamentos e leis. Esta obrigação o fazia desafiar todos os riscos físicos. Mas vejam, quero chamar sua atenção também para a atitude do leproso, que tem muito a nos ensinar em pleno século XXI, em meio às incertezas da ação do coronavírus sobre o corpo humano. Em primeiro lugar, o leproso se aproximou com confiança. Não duvidava de que se Jesus quisesse, podia curá-lo. Isso é fé. Os rabinos e demais religiosos da época teriam atirado pedras para mantê-lo à distância, mas de alguma forma ele sabia que Jesus era diferente e que ele seria acolhido. Não existe pecado, não existe impureza capaz de manter o Senhor Jesus afastado de nós. Quando a ciência não tem respostas, só Jesus pode fazer o que ninguém mais pode fazer. Outro ensinamento que eu destaco na atitude do leproso é que ele se aproximou de Jesus humildemente. Não exigiu a cura, limitou-se a dizer: Senhor, se queres, podes purificar-me. Ele não achou, na verdade, que merecia um tratamento especial ou que tivesse qualquer direito e não deu ordem nenhuma a Jesus, como fazem alguns desconhecedores da palavra por aí. Ele se achegou a Jesus com um coração humilde, consciente apenas da sua necessidade. E a Bíblia diz que um coração assim, quebrantado, contrito, não é desprezado por Deus. Por fim, o texto diz que o leproso se aproximou com reverência. Ele se prostrou diante de Jesus. Ele sabia que, estando na presença de Jesus, estava na presença de Deus. E ele é digno de toda a nossa adoração. Jesus o curou e deu a ele 2 ordens. Não conte isso a ninguém e apresente-se ao sacerdote. O Senhor sabia que os judeus são orgulhosos. Nunca esqueciam que são povo escolhido de Deus. Esperavam o Messias, mas esse Messias estava mais para um grande general que os levaria a conquistas militares e ao poder político, como nos tempos de Davi. E a notícia de uma cura como essa iria certamente produzir um movimento popular de insurreição contra os romanos, comprometendo a mensagem de Jesus de amor e de reconciliação com Deus. Jesus enviou o leproso aos sacerdotes, para que fizesse a oferenda correspondente segundo a lei e recebesse assim o certificado de saúde. Ele seria submetido a um ritual, o único conhecido à época, o que parece nos mostrar que não devemos descuidar dos tratamentos que a medicina e a ciência põem ao nosso alcance. E por falar nisso, não deixe de forma alguma de tomar a vacina contra o corona. Quando chegar a sua vez, vá à fila. Vá até o local determinado para a sua vacinação e ali seja vacinado. Já está comprovado que a ciência é um dos meios que Deus usa para satisfazer os seus propósitos. O segundo milagre narrado por Mateus é a cura do servo, ou melhor, do escravo do centurião romano. Os centuriões eram a espinha dorsal do exército romano. Cada legião constava de 6.000 homens, divididos em 70 centúrias, de 100 homens cada uma. À frente de cada centúria se encontrava um centurião. Estes centuriões, os verdadeiros soldados profissionais, veteranos do exército, eram responsáveis pela disciplina do regimento. E eram eles que davam coesão ao exército romano. Tanto na guerra como na paz, o moral das tropas dependia deles. É interessante assinalar que todos os centuriões que são mencionados no Novo Testamento são pessoas respeitáveis. Vou registrar aqui referências bíblicas para que você possa consultá-las e, se você desejar. O que nos chama a atenção é que a atitude desse militar para com o seu escravo era diferente. Não era nada comum à época. Não havia essa preocupação dos senhores para com os seus servos, que não passavam de uma ferramenta a mais para o trabalho, com a diferença de que esses falavam. Esse homem era mesmo extraordinário, não apenas pela maneira como tratava aqueles que conviviam com ele, mas por causa de sua fé. Ele sabia que era um gentio perante os judeus e que a presença de Jesus em sua casa faria com que ele fosse considerado impuro. Mas sabia também que Jesus
Não era um simples homem. Reconheceu sua autoridade divina, expressou sua fé, usando a linguagem militar que conhecia. Como soldado, sabia perfeitamente o que significava dar ordens e que as suas ordens seriam cumpridas sem demoras e sem questionamentos. Por isso responde: não é necessário que venhas à minha casa, não sou digno de que entre nela. Tudo o que precisas fazer é dar a ordem, e essa ordem será obedecida. Jesus curou o servo do centurião e aproveitou para ensinar que o passaporte para a eternidade com Deus está na fé e não na religião, abrindo espaço para mostrar que o reino de Deus que ele havia inaugurado não era apenas dos judeus, mas de todo aquele que nele crê. Em seu terceiro relato, Mateus nos fala da cura da sogra de Pedro, também relatada por Marcos e Lucas. Jesus chegou à casa de Pedro para descansar, depois de um longo dia de trabalho, mas o mestre nunca está cansado demais para ajudar a quem precisa. E assim ele diz: tendo chegado Jesus à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, com febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Vejam só, Mateus fez questão de compartilhar conosco o que aquela senhora fez depois de curada. Ela serviu. Que grande lição, não é mesmo? Nós também fomos salvos por Jesus para servir. Ele a tinha curado e seu único desejo, o que ela sentia agora que ela estava bem, era ser útil para Jesus e para os outros. Que uso nós temos feito dos dons que o Senhor nos concedeu. Ao final daquele mesmo dia, ainda muitas outras pessoas foram curadas por Jesus. E Mateus cita o texto do profeta Isaías, capítulo 53, verso 4, uma clara demonstração de que para Mateus, as curas que Jesus realizava eram uma manifestação do seu amor, mas ao mesmo tempo um sinal claro de que nele se cumpriam as profecias do Velho Testamento sobre o Messias. No verso 18, a narrativa dos milagres é interrompida para o registro de uma conversa entre um escriba e Jesus. Acredito que para Mateus, isso deve ser visto como um milagre também, já que seria totalmente improvável um escriba, ou seja, um importante líder religioso dos judeus, estar convencido a conversar com Jesus e chamá-lo de mestre, rabi, disposto a segui-los. Afinal de contas, o que Jesus pregava era exatamente o fim do legalismo, base sobre a qual estava construída as práticas religiosas dos escribas. O homem nem bem tinha terminado de manifestar sua devoção quando Jesus lhe diz que as raposas têm covis e as aves têm lugares para descansar nos ramos das árvores, mas o Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça. É como se Jesus dissesse: antes de me seguir, pense muito bem, pense bem no que vai fazer. Antes de me seguir, calcule o custo da sua decisão. Jesus não quer seguidores arrastados por um momento de emoção que logo se acende e tão logo se apaga. Não queria homens que fossem arrastados por sentimentalismo. Ele quer seguidores que saibam o que estão fazendo. Afinal de contas, ele sempre nos disse que a porta e o caminho são estreitos, e a única recompensa no final é a vida eterna com ele. Nada parecido com fama, dinheiro, luxo ou conforto, como alguns têm pregado por aí. A mesma lógica pode ser aplicada ao segundo discípulo que disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Não adianta se enganar. O Senhor conhece os nossos corações. Jesus sabia que aquele homem não estava falando de alguns dias. Ele indicava que no futuro ele iria tomar uma decisão de segui-lo. Quantas pessoas estão deixando para amanhã decisões importantes que deveriam ser tomadas hoje? Hoje é o melhor dia para você colocar em prática aquela decisão que já tomou. Se entendeu que exercícios físicos são importantes para a sua saúde, não deixe para começar na segunda-feira. Inicie hoje suas caminhadas. Se precisa voltar a estudar para que possa subir de cargo no emprego, inicie imediatamente seus estudos. Se sabe que deve abandonar um pecado oculto que atrapalha o seu relacionamento com Deus, é agora que você deve deixar a prática do erro para trás, clamar pelo perdão do Senhor e voltar a ser quem Deus espera que você seja. Não deixe para amanhã o que deve ser feito hoje. No final do capítulo,
Mateus compartilha conosco mais uma linda demonstração do amor do Senhor Jesus. Depois de um dia inteiro de trabalho, ele avisa aos seus discípulos que vai visitar uma cidade do outro lado do Mar da Galileia. Na verdade, trata-se de uma região administrativa chamada Decápolis, formada por 10 cidades. O problema, gente, é que esta região não era habitada pelos judeus, e sim pelos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus e que, via de regra, não tinham nenhum compromisso com Deus. Nem preciso lembrar a vocês que os judeus não se relacionavam com gentios naquela época. Como se o cansaço depois do trabalho e a visita a uma região de pessoas hostis aos judeus não fossem ruins o suficiente. Eles ainda enfrentaram uma terrível tempestade durante a viagem na madrugada. Tão violenta que deixou pescadores experientes e acostumados às súbitas mudanças do clima naquela parte do lago apavorados. Assim Mateus narra o texto. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos! Estamos perecendo! Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Extraordinário, não é mesmo? Jesus é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza e os seus fenômenos. Mas não quero me limitar a esta conclusão com você. Esta passagem tem grande importância para nós, os crentes no Senhor Jesus do século 21, pois mostra que quando Jesus está presente, todas as tormentas da vida se acalmam. Significa, em outras palavras, que quando Ele está presente, há paz. Seja qual for o tipo de tempestade que estejamos enfrentando. Quando sopra o vento frio da tristeza, podemos encontrar calma e consolo na presença de Jesus Cristo. Quando a dúvida e o medo chegam como uma chuva torrencial, ameaçando a nossa fé, a segurança e firmeza na certeza da presença de Jesus Cristo conduzindo as nossas vidas. Eu sei, meu amado irmão, minha amada irmã, que esses tempos não são fáceis. Todos nós temos perdido amigos e familiares para o Covid. Alguns têm enfrentado dificuldades financeiras, entre outros problemas, mas nossa esperança se renova ao saber que o Senhor Jesus está cuidando de nós, que Ele está nos dando força para continuar, e assim encontramos paz. Quando Jesus e os discípulos chegaram do outro lado do lago, saíram ao encontro deles 2 endemoniados que viviam nos sepulcros, porque os sepulcros eram um lugar adequado para a habitação dos demônios. Recentemente eu trouxe uma reflexão em nossa igreja com base neste incidente, mas usei o texto de Marcos, que é mais completo. Nos parece que Mateus faz aqui um resumo dos fatos, e as pequenas diferenças que existem entre as narrativas não comprometem de forma alguma o ensinamento da palavra de Deus. Por uma questão de tempo, vou deixar na descrição deste vídeo o link para que você possa assistir a mensagem pregada e se aprofundar mais no texto. Mas em suma, com base no que nós lemos, podemos afirmar algumas coisas. Primeiro, que o diabo e os seus anjos existem e quando encontram espaço influenciam o ser humano, sempre com o interesse de roubar, matar e destruir, como afirmou Jesus. Aprendemos ainda que não existe caso perdido para o Senhor. Não importa a situação em que estejamos, não importa quão destruídos, quão feridos ou escravizados estejamos, o Senhor tem poder para quebrar as amarras e nos libertar. Jesus devolveu o que Satanás tinha roubado daquele homem. Jesus devolveu sua dignidade, sua liberdade, sua vida. E afinal de contas, Ele veio justamente para isso, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, vida de qualidade na presença de Deus. É possível que você esteja se perguntando sobre a manada de porcos. Por que Jesus permitiu que se lançasse ao mar? Afirmam os estudiosos que provavelmente porque Jesus queria expor o egoísmo e a indiferença que tomava o coração das pessoas naquela região. Eles viram o milagre. Aqueles antes destruídos agora estavam livres, mas os porcos valiam mais, a ponto de pedir que Jesus saísse da terra deles.
Jesus desmascarou os valores distorcidos daquele povo, seu egoísmo, seu materialismo, e mostrou a eles que estavam longe de Deus, precisando também de libertação e salvação. Como Jesus não se impõe como Senhor sobre ninguém, Mateus nos conta que ele entrou no barco e voltou para a sua terra. No capítulo 9, temos outros exemplos extraordinários do poder e da misericórdia do Senhor Jesus, suficientes para nos convencer de que ele é capaz de salvar o maior dos pecadores. Seu poder e misericórdia aparecem aqui nas grandes obras que ele realizou, curando paralisia, ressuscitando a filha de um chefe da sinagoga, curando o fluxo de sangue de uma mulher, restaurando a visão de 2 cegos, expulsando o demônio de mais um homem que estava possuído e curando todos os demais tipos de enfermidade. Mas Jesus não somente se preocupava com a saúde física das pessoas, ele curava também a alma, perdoando pecados, chamando Mateus e conversando livremente com publicanos e pecadores, considerando a disposição dos seus discípulos com relação ao dever de jejuar e pregando o seu evangelho. Tudo isso você vai poder ler com calma em sua Bíblia, contemplando o poder do Mestre e louvando a Deus, porque sabemos que este Jesus apresentado por Mateus é o mesmo Jesus que nos resgatou do pecado, nos livrou da morte, escolhendo morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Neste capítulo ainda, vemos que a oposição começa a se levantar contra Jesus. Aparecem os primeiros indícios das acusações que finalmente levarão Jesus à morte. Ele foi acusado de blasfêmia ou calúnia, porque perdoou os pecados do jovem paralítico antes de curá-lo. Ele foi acusado de imoralidade, por estar em uma festa, sentado com coletores de impostos e outras pessoas que eram reconhecidas como pecadoras. Não satisfeitos, o acusaram ainda de ser permissivo demais nas práticas religiosas por não jejuar. E por fim, foi acusado de ser aliado do próprio diabo, quando curou o homem que não podia falar. Vejam que absurdo! Felizmente, o Senhor não perdeu o foco com nada disso. E o capítulo chega ao fim, mostrando mais uma vez a compaixão de Jesus pelo homem afastado de Deus. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Muito bem, pessoal, eu espero que você tenha gostado do nosso estudo. Recomendo que faça uma leitura bem cuidadosa dos capítulos 8 e 9 de Mateus, para não perder nada desta maravilhosa descrição do ilimitado poder de Deus. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o seu vídeo para que outras pessoas sejam também abençoadas pela palavra de Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos conceda uma semana de paz. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.